Bom dia a todos, a todas. Eu quero falar um pouquinho da decisão do Lula. Nós, petralhas, nós nunca duvidamos da inocência do Lula. A melhor coisa da vida é estarmos sempre do lado da história certa. Acusaram, denunciaram, prenderam, torturaram psicologicamente o Lula, todos os militantes petistas. Nós sofremos, nós choramos, mas o choro não foi de graça. Nós fomos resistentes, nós soubemos esperar o tempo. A melhor coisa da vida é o pagamento do tempo. O tempo, ele demora. Mas a recompensa daqueles que não têm prova, que acusa por serem falastrões, acusa por os seus objetos imaginários, achando que nunca serão descobertos. O tempo chegou, o pagamento também. Eu quero saber de vocês que acusaram, denigriram a imagem do ex-presidente Lula, que nos acusaram de petralha, sem saber o significado da palavra. O tempo chegou. Chegou o tempo da vitória. Vocês não mostraram as provas, mas nós petistas, nós acreditávamos e acreditamos na vitória e na inocência do Lula. O Lula foi preso por cafajestes, por seus próprios interesses, porque são incompetentes, incapacitados de ganharem pela sua coerência, pela sua capacidade. Nós, petralhas, significa pessoas trabalhadoras, inteligentes, estudiosas. Nós somos jardineiros, nós somos um grande letreiro. Nós temos respeito por nós mesmas. Nós respeitamos a nossa privacidade, porque quem não tem respeito por si mesma, quem não sabe a palavra privacidade, não sabe realmente o que é a sua vida, porque a sua verdadeira vida é uma verdadeira besteira. Lula, cadê aqueles que te caluniaram? Aqueles que te apredejaram? Aqueles que te prenderam para poder chegar a um patamar que a ele não pertence? Ele não ganhou. Eles roubaram. Eles roubaram Lula, a sua inteligência. Eles roubaram o seu direito de ser presidente. E hoje eles vão ter que pagar a indenização que eles
te roubaram. Eles te roubaram o direito de ser presidente. Eles roubaram o direito da nação de ser vitoriosa e ser feliz. A nação brasileira clama por justiça. O mundo clama por justiça. A nação brasileira não é só de petista. A nação brasileira não é só de ricos. A nação brasileira, quem mantém os poderosos, entre aspas, são os pobres que trabalham o dia inteiro. São os pobres que trabalham, os trabalhadores que trabalham para engrandecer os poderosos. Então, Lula, você, Lula, é a salvação, a esperança dessa nação. A militância petista clama por justiça. A militância petista, resistente, paciente. Chegou a hora de nós gritarmos de alma lavada, porque nós somos resistentes. Nós sempre acreditamos na inocência do Lula. O Lula, ele não se acovardou. O Lula, em São Bernardo do Campo, com mais de 1 milhão de pessoas, nas vésperas praticamente da eleição de 2018, estavam a festejar a vitória do Lula. Mas, infelizmente, por incoerência, inveja e dor de cotovelo por incapacidade de ser um político capacitado, roubaram o direito do Lula de ser presidente. A nação brasileira petista, o mundo petista, militante da esquerda, clama justiça. Nós nunca, Lula, da militância petista, da militância da esquerda, nós nunca duvidamos da sua inocência. E hoje nós gritamos, como diz a palavra da Bíblia, que hoje usam a Bíblia como escudo da imbecilidade. Usa a Bíblia para seus escusos da sua incompetência. A Bíblia é o livro mais lido no mundo, mas poucos sabem o significado da Bíblia, porque usa a Bíblia exatamente para os seus escusos. Hoje, nós clamamos e dizemos: Brasil, glorifica de pé, porque a vitória sempre foi nossa. O Lula, ele ficou preso, mas ele nunca deixou de ser presidente. O Lula ficou quase 1 ano preso, mais de 1 ano preso, mas ele nunca fugiu da sua responsabilidade. E mesmo estando preso em Curitiba, ele era tratado como presidente da República, porque o Lula tem reputação. O Lula, ele tem respeito por ele mesmo e pela nação. E nós, hoje,
da militância petista, da militância da esquerda. Nós queremos justiça. Chegou a hora da indenização. Chegou a hora de você pagar pelos que você fez, pela corrupção de acusação que o Lula não cometeu. Chegou a hora. Nós sempre dizemos e falamos que você um dia iria pagar pela corrupção, pelas mentiras, pelos fake news que você fez, pelos robôs que você jogou, pela lavagem cerebral que você fez na nação brasileira, pela descompensação, pelo desequilíbrio da nação e do mundo. O Lula, ele nunca fugiu da sua responsabilidade. No Brasil, que a esquerda administrava, ninguém nunca roeu osso. Ninguém nunca ficava na fila do osso. Ninguém nunca viu carros de ossos parados nas cidades para que os pobres, miseráveis, que não têm um chinelo para calçar, não tem comida na mesa, estava na fila do osso para comer, para fazer um caldo para se alimentar. A nação brasileira, ela empobreceu. A nação brasileira, ela emagreceu. A nação brasileira deixou de estudar, porque condições nenhuma você tem para dar. Você disse que seria a proteção da família, e aqueles que foram enganados achavam que você iria proteger a família. Você protegeu a família sim, mas a sua família foi protegida e blindada pelos roubos, pela canalice que você fez nessa nação. A nação brasileira hoje diz: chegou a hora de você pagar. O nordestino que se respeita, que você mandou comer capim. A nação brasileira, pobres, que chegou à faculdade na época que era da esquerda, jovem que os pais era catador de lixo, se tornaram um doutor, graças aos projetos petistas, graças ao projeto do Lula. Muitos filhos de diaristas, de agricultor, que tiveram orgulho de levantar a enxada no dia da sua formatura, para dizer: graças ao Lula que eu cheguei à faculdade e me formei. Muitos jovens que a mãe é diarista chegaram à faculdade e carregaram um balde com a vassoura e o rodo para mostrar a grandiosidade que o Lula, que a esquerda, época petista, deram condições de estudar. E você tirou os direitos. Você acabou com esta nação brasileira. Você destruiu aqueles que trabalham para você, que tem dinheiro, mas é pobre de espírito. O dinheiro não significa que você seja rico.
O dinheiro que você tem não diz que você é rico. Você é o mais pobre da face dessa terra. Porque você não sabe respeitar. Você não sabe respeitar o trabalhador que trabalha para você. Você não sabe respeitar aqueles que levantam 5 horas da manhã para pegar trem, ônibus e metrô para ganhar o seu pão honestamente. Era esquerda, era petista, trabalhava assim, tinha direito de comer 3 refeições por dia, porque esse era o projeto do PT. E você comeu os direitos da nação brasileira de se alimentar. Você engoliu, você destruiu os direitos dos menos favoráveis desta nação brasileira. Você não tem direito. Você humilhou, você pisou, você esmagou, porque você é torturador. Você é torturador. Você, na sua época da tortura, você era chefe da tortura. Então, digo hoje, como Petralha, que eu também fui humilhada, que eu fui acusada, que eu sofri, chorei amargamente. A minha família também sofreu na pele, porque nunca fugiram da sua responsabilidade e nem nunca omitiram que era petista, que era militante e nunca esconderam a sua bandeira. Quero dizer para você, eu sou professora formada, universitária, eu sou pós-graduada em patologia clínica. Sofri para fazer 2 faculdades e uma pós-graduação. Eu vim de família pobre do norte e nordeste que andava com os pés descalço na terra quente andando do chão. O pé ardia porque eu não tinha um chinelo para calçar. Mas quero dizer para você, você que gritava, Lula ladrão, quero dizer para você, mostre as provas na sua mão, das suas acusações, que hoje você vai pagar o preço da sua irresponsabilidade e das suas acusações. Sou petista, sou orgulhosamente petista. Tenho vários sobrinhos que se formaram pelo FIES. Tem um sobrinho que hoje é promotora, formou-se pelo FIES. Tem um sobrinho que é engenheiro civil, formou-se pelo FIES. Tenho professoras, pedagogas, formaram-se na Universidade Federal, graças ao projeto Lula PT. Tenho irmãos que se formaram. Tem tecnólogo que também se formaram na era petista. Quero dizer para você, incompetente, incapacitado, você que só sabe acusar, você que só sabe denigrir a imagem
daqueles trabalhadores honestamente. A melhor coisa nessa vida é andar de cabeça erguida e não fugir da sua responsabilidade. Não ter medo de dizer: eu sou petista, com muito orgulho. Aonde está você que atiraram pedras, que acusaram? Aonde você está? Quero dizer para você, tá na hora de você chacoalhar o seu bolso para a indenização pagar. Tá na hora, chegou a hora de você balançar o saco de dinheiro que você diz que tem para pagar essa nação. Chegou a hora. A melhor coisa dessa vida é estar de alma lavada, sem medo nenhum das acusações. Chegou a hora. A hora da nação brasileira de glorificar de pé. Você que é petralha, você que nunca fugiu da raia, você que foi resistente, você que ficou em Curitiba ao lado do presidente. Com chuva, sol e sereno, você estava ao lado, gritando: presidente Lula. Você tem todo o nosso respeito desta nação brasileira. Aquele que é petista, aquele que é simpatizante, aquele que nunca fugiu da raia, hoje tem o orgulho de dizer: sou brasileiro. Nós nunca pegamos a bandeira brasileira e fizemos calcinha e nem sutiã para dizer que nós somos brasileira. Aquele que tem respeito pela bandeira nacional, que nunca fez da bandeira nacional uma cueca para sair esnobando que era brasileiro. Para você ser brasileiro, você não precisa usar o símbolo nacional como pano de chão, nem de cueca, e nem tampouco de calcinha e sutiã para você dizer que é brasileiro. Ser brasileiro é saber respeitar. O verdadeiro brasileiro, nação brasileira, tem respeito no mundo inteiro. Ser brasileiro de verdade é saber respeitar. Luiz Inácio Lula da Silva, você, o Senhor, irá voltar com todo orgulho, com toda a potência que o Senhor sempre tem. Nós da Petralha somos inteligentes, somos letreiro. O Senhor vai voltar com todo orgulho e aqueles que te acusaram vão lamber as tuas mãos e falar: presidente, você é a nossa esperança. Hoje, 1 quilo de arroz não dá para comer uma família com 5 pessoas na sua casa. Você vai ao mercado com R$ 200. Se você for comprar frutas, você traz 2 sacolinhas na sua mão, porque 1 quilo de tomate está custando R$ 21. O óleo, você vai comprar, dependendo da qualidade, é R$ 35. Que país é esse? Que país é esse? Que chefe da nação é essa? Que ele mesmo abriu a boca e disse que o chefe da executiva nacional, ele é mentiroso. Essa é a vitória que os brasileiros sempre sonhou e esperava. Essa, a nossa vitória, chegou. Na eleição de 2018, eu
Adalva Maria Alves, presidenta da eleição mesária do TSE, com muito orgulho, que eu exerço a minha função de mesária pelo TSE com muito orgulho. Eu tremia, nós tremíamos, porque nós ressentíamos aqueles que estavam em desespero para comprar uma arma que o presidente prometeu que se ele ganhasse, iria doar arma para todo mundo. E tinha pobres, pobre que eu falo é aquele que não tem o conhecimento. Entrava nas salas, gritando, não gritando entre si, mas em desespero, que quando saía falava: nós queremos mudar a nação. Você mudou para pior. Você afundou a nação brasileira. Você pediu, você recebeu. Você pensava que quem ia sofrer seria as petralhas, como vocês falavam. Mas vocês esqueceram que vocês estão comendo o pão que você mesmo amassou. Vocês pensavam que a nação brasileira, mais de 280 milhões de brasileiros, vocês pensavam que era só petralha. Pobre ignorante de vocês. Pobre ignorante de vocês. Eu poderia estar fazendo esta chamada ao vivo, mas eu vou deixar gravada porque eu vou colocar no YouTube. Então quero dizer, Luiz Inácio Lula da Silva, quero parabenizar aos seus advogados incansavelmente, doutor Zanini. Doutor Zanini, o seu semblante de paciência, tranquilidade, de consciência, o senhor fez uma grande diferença. E nós também não devemos esquecer do jornalista Glenn, internacional. Os Estados Unidos conhecem a nação brasileira que os brasileiros desconhecem. A Europa conhece o Brasil, mas os brasileiros desconhecem a sua própria nação. Quero fechar esse vídeo dizendo: Luiz Inácio Lula da Silva, esta nação petista, petralha, militante, que nunca abrimos as mãos e nunca duvidamos da sua inocência. E quando o senhor se entregou à Polícia Federal, eu estava assistindo tudo aqui de Guarulhos, o movimento. E o senhor simplesmente se entregou, porque o senhor não devia e não deve nada. O senhor desceu de alma lavada, com toda a sua tranquilidade. E o senhor se entregou para mostrar à nação brasileira e ao mundo que o senhor é nordestino. Homem de respeito, homem de respaldo, homem que merece toda a dignidade e o respeito deste mundo. Um abraço, presidente Lula, nosso eterno presidente. Sou eternamente grata. Sou eternamente grata.
por ser petista, por ser militante, por ser consciente, por ser intelectualizada, por ser inteligente, porque a inteligência vem da alma. Um abraço para vocês, Petralha. Um abraço para vocês, militante desta nação e do mundo, militante petista, militante da esquerda. A nação brasileira de esquerda te aplaude de pé. A sua vitória, presidente. Chegou desde o dia que o Senhor mostrou que o Senhor não deve nada para aqueles que te acusaram. Que o Senhor não deve nada àqueles que te chamaram de corrupto e de ladrão. Quero ver agora eles mostrarem as provas das suas acusações nas suas mãos. Um bom dia para vocês.